Gênesis capítulo 5. Vamos acompanhar a leitura? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias de toda a vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Que Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la ao nosso coração esta noite. Amém? O que será que Deus tem a falar com a gente sobre nessa genealogia, nessa lista de nomes, parecendo a lista telefônica? O que Deus tem a falar para a gente com isso, através disso, essa lista de nomes? Você já leu a Bíblia e se deparou com textos assim, e pensou assim: eu vou pular essa parte, porque isso aqui é apenas uma lista de nomes. O que tem a ver isso com a minha vida espiritual? Já fez isso já? Já pulou? Ah, que bom que vocês são sinceros, eu também. Qual outro lugar que aparece essa genealogia? Em que você já pulou? Que é provavelmente a genealogia mais conhecida. Mateus, capítulo 1, genealogia de Jesus. É outro lugar que normalmente a gente fala para a pessoa: começa a ler Mateus, aí naquela genealogia ali você pula. Muitas vezes a gente fala assim. Eu tenho uma mensagem maravilhosa em Mateus capítulo 1 sobre genealogia. Maravilhosa. Depois que eu comecei a estudar isso, eu falei assim: quanto tempo eu perdi por não estudar
esse capítulo com mais profundidade. Aparentemente parece que não tem nada a dizer, mas é bom lembrar daquele princípio bíblico de que nada na Bíblia foi escrito por acaso. Deus não perde tempo. Toda palavra de Deus foi dita com propósito. Deus não fala por falar, não joga palavras fora, não perde tempo. Nosso Deus é assim. E toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus. Não tem nada que você pode tirar e dizer assim, isso não é palavra de Deus. É Deus falando com a gente. E as genealogias não são diferentes. Não sei se você teve o capricho de parar, de estudar esse texto com atenção e observar os detalhes do texto. E são tantos os detalhes e tantas as lições que nós podíamos tirar desse texto, que nós não temos tempo para fazer isso. Então, eu vou fazer alguns comentários gerais e nós vamos dar enfoque na história de Enoque, conforme registrada aí no capítulo. A referência a Enoque começa no versículo 18, falando quem gerou a Enoque, quantos anos viveu Enoque, e uma referência clara e distinta, uma referência diferente, uma referência que distingue Noé, Enoque, de todos os outros dessa lista. Que referência é essa? Enoque, andou Enoque com Deus. E depois nós vimos no verso 24 outra referência distinta. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Nós vamos dar um enfoque maior na vida de Enoque. Antes, porém, vamos lembrar que, em outros estudos que já fizemos, nós temos sempre falado isso, repetido isso, que Gênesis capítulo 3 é um divisor de águas na história universal. Por quê? Até Gênesis capítulo 3, você tem um universo criado por Deus e funcionando de forma absoluta, completa, de forma perfeita. Até Gênesis 3. Em Gênesis 3, você tem a entrada do pecado no mundo. E após Gênesis 3, ou durante todo o capítulo de Gênesis 3 em diante, você vê registrado a desordem que o pecado causou na história do homem. Antes do pecado, ordem completa, total, em todos os aspectos da vida humana. Perfeição, felicidade, harmonia em todos os aspectos. Depois que foram criado o homem e a mulher, harmonia perfeita no relacionamento do casal. Harmonia perfeita no relacionamento familiar. Até que vem o pecado, conforme Gênesis 3, e há uma desordem completa em tudo isso que Deus havia criado. O pecado, então, é a maior tragédia que já existiu na vida do ser humano. O pecado trouxe várias consequências, entre elas, Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. E Deus disse que o homem viveria a partir de então com as consequências da sua decisão. A decisão de desobedecer. O homem então agora viveria debaixo dessas consequências ou desta maldição que o pecado trouxe para a humanidade. De todas as consequências maiores e mais graves, a morte, sem dúvida nenhuma, foi a principal delas. O homem, depois que o pecado entrou no mundo, passou a viver com a morte. Ou a morte passou a reinar a partir do pecado entrou no mundo.
a consequência natural ou imediata do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. Então o homem passa a viver com a morte em todos os aspectos da sua existência e da sua vida. Então agora, quando você lê Gênesis capítulo 4, Gênesis 5, Gênesis 6, e aí o resto da história bíblica, você tem que ter isso em mente. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade para entender os textos bíblicos. Às vezes você fica assim, as pessoas leem a Bíblia e falam, pastor, como que pode fulano e beltrano terem feito isso? Como que pode, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo ter praticado as coisas que praticou, como pode? E então, meus irmãos, não tem outra maneira de você entender isso, biblicamente, teologicamente, senão a partir de Gênesis capítulo 3. Por quê? As incoerências, porque os problemas, porque os desequilíbrios, por causa do pecado. Você vê a partir de Gênesis 3 uma figura ativa que passa também a participar de uma forma intensa, muito evidente na vida do homem, que é o diabo, que se manifesta em Gênesis capítulo 3, através de um animal, serpente, criado por Deus. Mas depois disso, de Gênesis 3, o diabo continua agindo na história do homem, de diversas maneiras, de diversas formas. Amém? Então, eu gosto de repetir isso porque para ajudar vocês a interpretar a Bíblia. Eu disse nos estudos anteriores, por exemplo, você vai analisar um problema atual que nós estamos vivendo. Um problema seu. Vamos pegar um exemplo aqui, um problema de relacionamento conjugal, que é tão comum, faz parte da nossa vida. Ou um problema de relacionamento qualquer. Ou às vezes a gente fala assim, pastor, juntou duas pessoas, é problema, hein? Ontem, mais de duas pessoas, mas a gente sabe que no fundo não precisa ter nem duas, uma só já é problema, não é? Uma só já é problema. Então, todas as dificuldades que nós temos, problemas de relacionamento e tudo mais, você vai entendê-las a partir de Gênesis 3. Por que somos o que somos, fazemos o que fazemos? Por causa do pecado no mundo. Então é muito importante isso para você até se entender, para você aconselhar alguém. Gênesis capítulo 3 também é um texto importantíssimo, porque nele você não vê apenas a tragédia descrita e anunciada, nele você vê a salvação anunciada, profetizada. Gênesis 3,15. Quando Deus proferiu a maldição, ao mesmo tempo ele proferiu a palavra profética de saudação na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gênesis 3,15. Quando você estuda teologia de uma forma mais profunda, costuma-se dizer na teologia que Gênesis 3,15 é a semente do Evangelho. Quando se fala em Evangelho, você pensa Mateus, Marcos e Lucas e João na história de Jesus, nascimento, vida e morte. Não está errado. Mas a vida de Jesus, seu nascimento, sua vida e morte, antes de acontecerem historicamente, no tempo e no espaço, já havia sido profetizada. E aonde começa, onde você encontra a primeira profecia sobre Jesus? Não são nos profetas. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nascerá de mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Você pega esse texto aí e você vai ver ele explicado na sua totalidade no resto da Bíblia e, finalmente, em Apocalipse. E nós estudamos isso aqui.
a manifestação de Jesus no último dia, rompendo as nuvens, e Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, se não me falha aqui a memória, ele diz que Jesus destruirá o inimigo com o sopro de sua boca. Essa destruição com o sopro da boca, na verdade, ela já tinha sido feita na cruz do Calvário. Quando Jesus morre e ressuscita, ele dá o golpe final no diabo. Mas o diabo ainda continua agindo. O golpe final vai ser em Apocalipse, quando ele dá o golpe final e dissipa toda a obra do maligno e todo o esquema maligno ele destrói. Os irmãos conseguiram pegar esse vai e vem? A Bíblia não é maravilhosa? Não é maravilhosa a Bíblia? A coerência que tem entre os sentidos da Bíblia, entre as partes da Bíblia, não há incoerência. Quando você agora volta seus olhos para o capítulo 5 e encontra essa genealogia, diante desse quadro que eu acabei de descrever para você, vamos tentar entendê-lo. Esse é o livro da genealogia de Adão. Então você vê no versículo 1 e versículo 2, um resumo, uma síntese da criação de Deus, destacando duas coisas. Somente aqui em Mateus aparece a frase livro das gerações. Somente aqui em Mateus. Aqui, na primeira referência, se diz respeito a Adão, que foi o nosso representante no Éden. Lá em Mateus se diz respeito a Jesus, que é o nosso representante universal também, aquele que é chamado de segundo Adão. Tranquilo aí também? Em Gênesis capítulo 5, a primeira referência à genealogia fala de Adão, nosso representante que fracassou. A segunda genealogia, que é de Mateus, fala do nosso representante que venceu. Todos os dois são nossos representantes. Nós morremos com Adão no pecado, perdemos a batalha com Adão por causa do pecado, por causa da sua escolha, e ganhamos a batalha por meio de Jesus. Eu e você, nós todos, a humanidade estava representada em Adão quando caiu. E a humanidade toda está representada em Cristo quando ele venceu. Certo, gente? Amém? O versículo 2. Tanto o homem como a mulher são chamados de Adão. Eu expliquei isso aqui nos estudos anteriores, mas como é um detalhe, às vezes a gente esquece. A palavra Adão no hebraico significa homem. Ela é usada de forma genérica, descrevendo o ser humano. E também, ao mesmo tempo, Adão recebe o nome de homem. Então, a palavra Adão, ela é usada para descrever uma pessoa e para descrever toda a raça humana. E quando ela é usada aqui para descrever a raça humana, ela engloba também a mulher. Muito bem. Vamos agora para o nosso destaque no texto, que é Enoque. Ao descrever todas essas gerações, sim, deixa eu fazer aqui descrever aqui, destacar mais um detalhe, que inclusive já me perguntaram aqui nos estudos anteriores. Pastor, quando a Bíblia fala assim, viveu Adão 130 anos, viveu 105 anos, viveu Matusalém 969, está se referindo ao período como nós ainda entendemos, de anos? Sim, está se referindo. 960 anos lá são exatamente os 960 anos hoje, nos nossos dias. E aí a gente fica assim,
com a pulga atrás da orelha. Como pode? Que povo que vivia tanto? Por que vivia tanto? Quando você vai para o estudo profundo, você vai ver algumas teorias. Dentre elas, a teoria de que a qualidade de vida era infinitamente melhor do que os dias de hoje. Isso proporcionava ao homem uma vida longa. Outra teoria também aceita é a teoria da questão genética, em que o homem, por estar no início da civilização, não sofria tanto a questão da mutação genética. Os irmãos estão preocupados com... Vamos continuar aqui, então Lucas tenta resolver. Ok? Então está respondida a pergunta, embora muitas vezes a gente fique assim ainda com a pulga atrás da orelha. Pastor, não dá nem para a gente imaginar alguém que viveu 969 anos. Difícil, né? Mas vamos pensar que nós estamos falando aqui do início da civilização, né? Ok. Obrigado, Lucas. Vamos lá, então. Feito essas considerações aí rápidas, e alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Aqui, essas considerações que eu fiz gerais aqui, rápidas? Sim. 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 Vou entrar agora. Tá. No tópico 2. Não, é tópico 1 do ponto 2. Pois é, mas a senhora viu aí que é ponto 2, né? É ponto 2. Isso, é isso mesmo. Então, nos entendemos. Vou falar agora sobre isso. Então, dessas descrições que você tem, por que a descrição de Enoque merece destaque? O que vocês perceberam nessa leitura que faz com que a gente destaque Enoque? Pergunto para vocês. O que vocês perceberam diferente ou não merece? Às vezes você fala assim, pastor, eu não entendi por que Enoque merece destaque. O que vocês acham aí de diferente? Deus destacou ele? E aí, o que vocês acham? Pode... Andar com Deus, por isso ele mereceu destaque. Vocês observaram que depois de todos os nomes mencionados, no final tem assim, e morreu? Enoque não. Por aí você já começa a perceber, tem alguma coisa diferente aqui, pastor. Pense na cadeira de Moisés. Moisés é o escritor dessas palavras. Por que Moisés fez questão de dizer, todos morreram, mas esse aqui não? Né? Os outros não tinham Deus? Então, primeiro ponto aqui é que Moisés, e é lógico, o Espírito Santo, quando a gente diz Moisés, que é o escritor inspirado, quis chamar a nossa atenção para o fato de que todos estes homens, de modo geral, colheram o fruto do pecado. Sim. Mas aqui o texto não faz referência a ele, né? O texto aqui, inicialmente, não faz referência a ele. Elias foi levado, né, num carro de fogo, né, a Bíblia fala, né? Então, o primeiro destaque aqui interessante que a gente percebe aqui é que Moisés faz questão de dizer, eles tiveram vida longa, mas morreram. Porque Deus disse que seria assim. As gerações que viriam colheriam a morte.
A morte passou a reinar. Então, a morte é o fruto que a gente colhe naturalmente pelo fato do pecado ter entrado no mundo. Ok? Todos morreram. Mas há um destaque que é um homem, que é Enoque. Então, vamos começar a olhar aqui, de acordo com o nosso esboço. 2 destaques em relação a Enoque, 2 declarações. Primeiro, ele andou com Deus. E segundo, diz que já não era, porque Deus o tomou para si. A ideia de andar com Deus parece muito abstrata, uma vez que a comunhão com Deus havia se rompido no Éden, e que aquela comunhão que Deus tinha ao entardecer com o homem já não era como antes. Lembra-se que na viração do dia, ou ao entardecer, Deus vinha ao encontro do homem para um momento íntimo de comunhão e de conversa. A Bíblia faz questão de ressaltar isso. A iniciativa de Deus de manter o homem em comunhão com Ele. Porém, após a entrada do pecado no mundo, o homem é expulso da presença de Deus. Então aí já não se tem biblicamente mais nenhuma noção de como que seria a vida agora. Não se tem, porque antes de Gênesis 3, tudo bem, é tranquilo. Mas e depois de Gênesis 3, como é que fica? A vida com Deus, a espiritualidade, como é que fica? Uma vez que entrou o pecado no mundo. Então, Enoque parece ter sido agraciado por Deus com sua constante companhia. O comentarista Gil, sobre esse texto, diz assim: ele caminhou em nome e temor de Deus, segundo a sua vontade, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, fez então conhecido, ele caminhou pela fé nas promessas de Deus e na expectativa do Messias, o descendente prometido. Andou em retidão e sinceridade, como na visão de Deus. O que esse autor faz? Ele tenta explicar para nós o que está por detrás desse andou com Deus. Quando eu e você falamos em andou com Deus, para nós é fácil, porque nós temos 2000 anos de história de cristianismo, temos a Bíblia toda. Mas naqueles dias, que revelação que se tinha? Nada. Então, quando Moisés escreveu assim, Enoque andou com Deus, o que esse povo tinha em mente que significava esse andar com Deus? Então, esse autor tenta transmitir aqui, e eu acho interessante, por isso transcrevi, essa observação desse escritor, porque ele faz referência à fé de Enoque na profecia dada por Deus sobre Jesus. Eu achei muito interessante isso. Quando você vê aqui a descrição da genealogia, fulano gerou fulano, a forma de educação e de transmissão de conceitos, de valores, era feita verbalmente, oralmente. O pai ensinava para o filho ensinava para o filho, e assim havia transmissão oral. Durante muito tempo foi assim que os judeus, os hebreus e posteriormente os judeus, educaram seus filhos, na transmissão oral e na repetição. Por isso Deuteronômio diz lá, olha, você inculca no seu filho, andando, assentado, andando, caminhando, inculca, repete a lei, para que isso entre na cabeça dele. Então, você percebe isso claro nesse tempo, mas anteriormente, essa já era a forma de transmissão do conhecimento. Então, o que a gente deduz? Que as gerações aqui, antes de Enoque, transmitiram uma para outra
aquilo que Adão recebeu. O que Adão recebeu? O que Adão contou para os seus filhos? O que Adão contou para Caim e Abel? Falou, olha, a situação foi essa. Deus veio, criou todas as coisas e deu a nós o governo de todas as coisas, mas nós pecamos e como fruto do nosso pecado nós colhemos isso, mas Deus deu a promessa de salvação. Então Adão contou para os seus filhos contaram para os seus netos e assim, tchan, 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 até chegar em Enoque. Cada geração reagiu diferente. Uns creram mais, outros creram menos, outros não creram. Mas dentre esses, Enoque foi alguém que se destacou por confiar e por viver de modo intenso as verdades que Deus já havia ensinado ao seu povo. Irmãos, eu consegui ser claro com os irmãos? A descrição de sua intimidade com Deus, e aí eu coloquei como Deus, está errado aí, é tão simples e convidativa que nos estimula a buscar viver como ele viveu. Um modelo de vida em meio à morte. Andar com Deus implica em comunhão com ele, em pensamento, palavra e ação. E opõe-se nas Escrituras ao andar contrário a ele. Nós não temos a liberdade de se inferir que Enoque foi o único nesta linha que temia a Deus. Alguém disse aqui, né? Os outros todos não. A gente não tem, o texto não diz que esses outros não obedeceram a Deus. Mas temos certeza de que ele apresentou um exemplo eminente de que a fé que purifica o coração e agrada a Deus. Ele fez um avanço notável sobre a realização dos tempos de seu pai, Sete. Naqueles dias, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Agora, a comunhão dos santos com Deus atinge a sua forma mais elevada, a de andar com Ele, fazendo a sua vontade e desfrutar de sua presença em todos os aspectos de vida. Eu quero que você lembre aqui que no capítulo 4, versículo 26, inclusive nós nos referimos isso ao último estudo, olha a referência que tem aí. A Sete nasceu-lhe um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do... Eu expliquei para vocês isso. Porque antes de Enos começar a invocar o nome do Senhor, Abel já havia invocado o nome do Senhor. Então, por que se faz essa referência a Enos aqui? Porque nos tempos de Abel, ainda não havia nenhuma forma de oposição. A primeira oposição foi Caim. Mas, já nos dias de Enoque, a geração de Caim, que foi uma geração desobediente a Deus, já havia se manifestado como opositora à geração de Adão, que obedecia a Deus e que servia a Deus. Então, nos dias de Enos, já fica claro que existia dois grupos, ou dois tipos de homens se manifestavam de uma forma muito, muito visível. Aquele que temia a Deus e aquele que não temia. E Enos é escolhido como um tipo representante desse grupo que seguiu a linha de Abel. Depois de Enos vem outra referência, Enoque, que continuou na mesma linha de Enos, porém de uma forma ainda mais profunda. Esse homem é exemplo para nós de alguém que vivia com Deus e andava com Deus. Não apenas o texto se refere a alguém que invocava, mas o texto diz alguém que andava. Ou seja, em todos os aspectos, ele era um homem que refletia a sua fé em Deus. Pois não. Sim, a gente pode entender por aí.
Cássio está dizendo que se é correto a gente entender que daí começou a ideia de joio e de trigo. Também, pode ser. Né? Agora, vamos lembrar que nós temos aqui muitos mil anos de história de fé. É lógico que quando Jesus falou joio e trigo, isso era muito fácil de entender. Já nos dias de Enoque, ou de Enos, isso não era muito fácil de entender. Né? Pois não. Andava com Deus e o quê? Um que menos viveu? Não, mas ele não viveu tão pouco assim, não. Aham. É. Não. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhos. Onde que tem a referência aí? Tá, todos os dias de Enoque foram 365 anos, ok. Muito bem. Certo. E aí, o que a gente deduz disso, Daniel? Sim. Pois é, mas é melhor viver aqui ou lá no céu? Mas você está vendo como é a nossa visão? A gente acha que a bênção está viver aqui mais tempo. O Cássio está dizendo aqui, quem tem muita comunhão com Deus vai mais cedo. Talvez. Né? Já está pronto? Já está pronto? Vem para cá. É interessante a gente pensar sobre isso, né? E até porque, é o que eu falei aqui, a gente tem essa noção de que bênção de Deus é viver muito tempo nesse mundo, né? E na visão bíblica não é nada. A bênção mesmo está lá em cima. E a gente fala assim, Deus me abençoa, mas se for para morrer agora, não me abençoa não, né? É mais ou menos isso, né? A gente brinca muito com isso, né? Qual que você prefere? Qual que você acha melhor? A vida aqui na terra ou lá no céu? É claro, a vida lá no céu vai ser maravilhosa, vai ser isso, vai aquilo. Então eu vou orar para Deus levar você. Não, peraí. Né? Por que todo mundo quer viver mais, não é? São as incongruências, incoerências da vida, né? Vamos continuar aí tentando seguir esse roteiro que nós fizemos aí. Na folha seguinte, eu descrevi aí, transcrevi alguns comentaristas que eu acho que são muito bons. Ainda nesse verso, um outro fato interessante que pode ser melhor percebido em outras versões, inclusive na versão inglesa, que diz assim: depois que gerou a Matusalém, que aí na Bíblia de vocês é Metusalém, é a mesma coisa, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Segundo essa versão, a descrição de tempo fala sobre o período que Enoque andou com Deus. Matthew Henry, que é favorável a essa leitura, diz o seguinte: ele andou com Deus 300 anos, enquanto ele continuou nesse mundo. O hipócrita não ora sempre, mas o verdadeiro santo que age a partir de um princípio e faz da religião a sua escolha, irá perseverar até o fim e caminhar com Deus enquanto ele vive, como aquele que espera viver para sempre com ele. Então, o que está por trás desse texto? Qual é a ideia que o texto quer transmitir, a mensagem que esse versículo quer transmitir? É que Enoque foi um homem que não apenas andou com Deus um tempo, mas ele perseverou até o final. Ele manteve uma vida orientada à devoção e à comunhão com Deus. E
certamente, por isso, ele é um exemplo para nós que se destaca. Ele não apenas viveu um período, mas o texto diz aqui que ele viveu a vida toda na dependência e na comunhão com Deus. Como que Enoque conseguiu isso? É possível conseguir isso hoje? É possível alguém nos nossos dias viver essa vida que Enoque viveu? E a gente levanta a pergunta: teria Enoque algum mérito nessa vida que levou com Deus? Ou seria simplesmente a graça de Deus? Somente. Pergunta boa, não é? Eu posso viver a vida que Enoque viveu? Ou isso depende única e exclusivamente de Deus, da escolha, da vontade de Deus? Deus olhou para a terra e falou assim: esse é um comedor de feijão igual todo outro qualquer, mas eu vou fazer ele diferente. E não depende do que ele pensa, do que ele acha, do que ele faz, eu vou fazer ele diferente. Ele quer ou não quer, eu vou fazer ele diferente. Foi assim? Ou será que Enoque correspondeu, teve que corresponder? Será que Enoque teve que se esforçar? E aí a gente entra numa grande discussão, né? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Essas coisas se excluem ou se completam? Se completa ou se exclui? Né? Se completa, vocês concordam? O texto nos diz isso. Você queria fazer uma pergunta? Enquanto a gente fica, assim, enquanto a gente pensa a pergunta. Mérito. Os méritos são sempre de Deus, de ninguém. Você acredita? No esforço. Vamos ver aqui. Alguns são inclinados a pensar, aqueles que são inclinados a pensar na salvação e na vida com Deus, centrada no esforço humano, escolhem ou têm em Enoque uma referência de perseverança. Entretanto, o texto traz uma forte conotação reciprocidade entre Enoque e Deus. Ou seja, enquanto Enoque anda com Deus, Deus anda com Enoque. Embora o verbo tenha Enoque por sujeito, o andar era uma cooperação entre Deus e Enoque. Aqueles que estão familiarizados com o texto original, que não é o nosso caso, irão perceber claramente que a sentença tem essa força. Implica num ato de reciprocidade. O que um homem faz a si mesmo. Aqui podemos considerar Enoque recebendo uma instrução piedosa e a influência divina por meio dela, resultando no fato de que ele é um trabalhador com Deus e, portanto, toma a resolução de andar com o seu Criador, que ele não pode receber a graça de Deus em vão. Coerente isso aqui ou não? Amém? A gente pode dizer amém por esse comentário aqui, que não é meu, do Adam Clarke, mas que eu achei muito bom. O texto original em hebraico, que a gente não tem nas mãos, só quem estuda o hebraico, quem fez um seminário, parará, isso não é uma coisa muito fácil. Embora hoje tenha livros que a gente pode estudar isso, mostra lá que, embora o sujeito da frase seja Enoque, o verbo denota reciprocidade. Coisa que no português não dá para ver. Algumas coisas no grego, na língua grega, que mostram para nós que
a tradução para o português rouba um pouco o sentido. E no hebraico é a mesma coisa. Exemplo, quando a Bíblia fala lá amor no Novo Testamento, existe uma palavra só para amor na língua portuguesa. Mas no grego existe pelo menos 5. Então, quando você vai estudar o texto original, você vê lá o tipo de amor que está falando. Mas na língua portuguesa é um amor só. Então, quando você vai para o texto original, a ideia aqui é de reciprocidade. Ou seja, quem pensa que a vida de Enoque dependia primeiro de Deus e de Enoque responder à ação de Deus, está correto. Certo? E aí você traz para a doutrina. Por falar nisso, deixa eu perguntar. Qual é a doutrina bíblica que explica isso para nós? Tem uma doutrina que explica isso. Esse andar com Deus, essa comunhão diária com Deus. Como é que chama essa doutrina? Hã? Alguém falou. Primeira doutrina é a salvação e depois vem o quê? Depois da salvação vem a... Nós temos 3 grandes estágios na nossa vida. Salvação, depois, durante a vida, na última etapa é a glorificação. Entre a glorificação e a salvação vem uma etapa, como é que chama? Santificação. Então, a doutrina que trata do andar com Deus é a santificação. E na doutrina da santificação é que a gente aprende. A salvação só depende de Deus. Mas a santificação, Deus chama a gente para cooperar. A santificação depende das minhas escolhas. Que eu posso fazê-las agora, porque eu já tenho o Espírito de Deus em mim. Quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, aí eu tenho poder para fazer escolhas. Mas aí você fala assim, então o mérito está em mim, pastor, na santificação? Não. Se não fosse o Espírito em você, você não poderia fazer boas escolhas. Mas qual a diferença? Na salvação você não fez escolha, foi Deus que te escolheu. Agora na santificação Deus fala assim, agora que você tem o meu Espírito, eu vou te dar a liberdade de você fazer escolhas. Na glorificação, só depende de Deus. Glorificação é um ato de Deus, quando nós seremos transformados absolutamente à imagem de Jesus. Então, a santificação é um processo onde nós vamos sendo transformados todos os dias. E Deus usa diversas experiências, né? Eu gosto de falar que Deus tem uma lixa na mão de vez em quando, para dar umas lixadas, tem um formão para dar umas quebradas nas imperfeições, né? Passa ali e a gente vai se amoldando a pessoa de Jesus, e na glorificação Deus fala assim, agora eu vou completar minha obra. E aí nós nos transformamos à imagem e semelhança de Jesus completa. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, depois da salvação, nós estamos no processo de andar com Deus. E aí vai depender das suas escolhas. Esse é o sentido que o texto está dando a Enoque. Está claro aí? O que nós podemos trazer para a nossa vida, então? A gente já falou aqui, né, de certa forma. Eu vou ler aqui a transcrição. Por um lado, existe a firme decisão de se viver para Deus. Mas essa decisão aconteceu um dia, em função da ação de Deus na nossa vida, salvação. Não podemos supor que Enoque passou a uma vida de completa devoção por sua própria força e habilidade, pois tal referencial não tem base nas Escrituras. Ou seja, a atitude de andar com Deus é derivada da ação de Deus, se fazer manifesto e presente na sua vida. Portanto, há um relacionamento entre Enoque e Deus, de tal modo que há interação entre eles, movimento e desenvolvimento. Por isso, há manutenção e durabilidade. As Escrituras nos ensinam que o andar com Deus é o cumprimento de uma rotina religiosa,
é o cumprimento de uma rotina religiosa, mas um viver diário com Deus. As Escrituras não ensinam, eu engoli o não, as Escrituras não ensinam que o andar com Deus é o cumprimento de uma rotina religiosa, mas um viver. Então não basta eu ser membro da igreja e vir nas reuniões de quarta-feira, de domingo, na escola dominical e bater o ponto e até ser um dizimista fiel. Isso são rotinas religiosas. Quer dizer que se eu fizer isso, pastor, eu estou andando com Deus? Não necessariamente. Pode ser que isso sejam coisas pontuais na sua vida. Apenas uma devoção religiosa que não passa do intelecto e de meras emoções, que não transforma a sua vida. E é isso que Jesus denunciou durante toda a sua vida, principalmente na atitude dos fariseus. Jesus deu um nome feio a eles, que ele chamou de sepulcro caiado. Por quê? Bonitinho por fora, mas por dentro cheirava mal. Por quê? Só tinha aparência. Não tinha vida com Deus. Estava todo dia na igreja, dava esmolas, era gente boa. Mas no coração, aquilo não tinha nenhum sentido, não era por amor a Deus. Como é desafiador a vida cristã, não é? Como é desafiador. Vamos lá para o final, se não der tempo da gente terminar, a gente conclui no próximo estudo. Vamos lá. Para onde foi Enoque? Última folha. E já não era, porque Deus o tomou para si. Ao invés de afirmar que Enoque morreu, Moisés disse que ele não estava mais presente. E uma pergunta surge: para onde foi Enoque? Isso aqui é mais fácil para a gente, né, gente? Irmãos? Para a gente entender, né? Deus o tomou para... A sequência deixa claro, Deus o tomou para si. Essa é uma expressão que aparece poucas vezes no Antigo Testamento e que marca a esperança ou a expectativa do judeu quanto ao futuro. O judeu, desde o início, esperava que, num futuro, ele iria morar definitivamente com Deus. O salmista se refere a isso no Salmo 49, verso 15, quando ele diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. A expressão usada em referência a Enoque é nesse salmo explicada como a redenção da alma do salmista, o que favorece a ideia de que Enoque foi remido por Deus e recebido por ele em sua presença. O Salmo 73, 24 também tem essa mesma referência. Diferente do que se poderia, ou do que se podia esperar na descendência de Adão, um homem entre os seus não morreu, mas foi trasladado para a glória de Deus eternamente. O autor dos Hebreus, mencionando isso, diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver. Enoque recebeu como que um prêmio, né? Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Eu estou lendo aqui no texto da folha, mas estou fazendo referência a Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pois antes da sua trasladação, obteve o quê? Testemunho de haver. Para esse autor, o exemplo de Enoque demonstra que o essencial em sua vida foi o exercício da fé, seguida de uma vida que agrada a Deus. A ideia clara é que Enoque foi chamado à presença de Deus, e no relato de Gênesis, ele é o único que não sofreu da morte, como malefício da punição de Adão. Nesse relato temos uma firme expectativa. Aqueles que genuinamente vivem com Deus, com Ele,
A morte chegou à descendência piedosa de Sete. Isso é repetido 8 vezes no capítulo 5. Mas Enoque é um tipo daqueles que verdadeiramente caminham com Deus. A morte não os tragará. Eles serão conduzidos à eterna presença de Deus, em cuja companhia viverão para sempre. A morte pode ser vista como naturalidade pelos verdadeiros crentes, pois o seu aguilhão foi removido pela obra de Deus na morte de Jesus Cristo, descendente da mulher. Amém. Merece um amém forte, né? Por que Deus faz essa referência a Noé? Além de tudo que nós falamos aqui, do exemplo que Noé é de uma vida consagrada e dirigida por Deus, Deus está querendo dizer para nós desde o início, sim, vocês viverão eternamente comigo. Amém? A morte vai ser o quê? Apenas uma passagem. Desde o início, a esperança da vida eterna no céu já é proclamada. Lá em Enoque. Quando Deus toma Enoque para si, entre outras mensagens, Deus está dizendo aqui isso. Se você viver e perseverar em me servir, o seu prêmio será a vida eterna nos céus. Que Deus nos ajude, que Enoque seja para todos nós esse modelo de vida. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Sim? Certo. Certo. Ok. Certo. Muito bem. Vamos lembrar pela família, então, da Jaqueline Paiva. Irmãos, vocês viram que eu passei voando aqui em algumas anotações. E eu já disse para os irmãos, eu faço muitas anotações para que vocês possam aproveitar em casa isso depois. Principalmente quem dá aula para as crianças aí. Não é só para as crianças, estou falando crianças, mas serve para todos que dão aula. Às vezes você precisa de um material. Então, o tempo que você vai gastar na pesquisa, o pastor já fez. Então, isso é para ganhar tempo para vocês. Você guarda essas folhas, faça uma apostila depois. De vez em quando você dá uma estudada nisso, que isso é material joia para você usar, para depois servir a Deus em alguma área na igreja, evangelizar, enfim, para tanta coisa é útil.